Começar e refletir um pouco sobre essa manchete que eu li. Vamos pensar o seguinte: não vamos criticar, mas vamos questionar se foi uma boa ação, por que não foi e qual seria a boa ação. A gente tem que pensar sempre assim quando a gente for ver alguma notícia, em vez de a gente criticar, assim, a gente questionar. É certo ou errado? Por quê? Se não é certo ou errado, o que seria o ideal? Porque a gente começa a trabalhar a nossa linha de pensamento para não só julgar, porque é muito fácil pegar e descer a lenha por trás de um perfil, muitas vezes fake, e não é isso que eu estou querendo aqui. Eu quero que a gente pare e pense sobre essa reportagem. César Tralles põe acordo com Ticiane. Eles têm a mesma senha no celular. Vamos pensar sobre isso. O que está certo e o que está errado? Que legal que eles confiam um no outro, que eles são um casal alinhado, afinado, e que eles têm essa confiança entre eles e que eles tenham essa troca, né? E eles têm, assim, um tem acesso ao dispositivo do outro sem desconfiança. Isso é muito bom. Só que a gente tem que entender que isso é um recorte e que isso não é o perfil padrão de relacionamentos que a gente tem no país e que a gente sabe que muitos companheiros não permitem que as companheiras acessem os seus dispositivos, mas obrigam as companheiras a mostrarem os seus dispositivos para eles, para manipular, para ameaçar, para chantagear e para agredir. Tanto que o nosso índice de feminicídio, infelizmente, não está baixo no país. Mas, se a gente for pensar num recorte, num cenário onde a gente não vai pensar nesse perfil de violência, de stalker, nada disso. Se a gente for pensar num cenário onde, sim, as pessoas que moram juntas numa família, que seja marido e mulher, mãe e filho, ou pai e filho, tio e sobrinho, não importa, até entre amigos que moram juntos e precisam de uma confiança entre eles ali, que eles tenham, de repente, um código para quando alguém ligar, se passando pelo outro, querendo dar um golpe, que você saiba que você está realmente falando com aquela pessoa. É legal ter esses códigos de confiança, entendeu? É legal você ter acesso, de repente, ao dispositivo do outro. Se você é uma mãe solo, você tem seu filho pequeno e você precisa que, de repente, ele chame socorro por algum motivo, que você tenha esse contato, que a pessoa que esteja com você tenha esse acesso e que o socorro, de repente, consiga ser solicitado e que não nada de pior aconteça. Mas o que eu questiono nessa reportagem? Para que expor isso para a mídia? O que vai mudar na nossa vida a gente saber que os dois têm a mesma senha no dispositivo móvel, no celular? Nada. Mas para a vida deles, eles estão se colocando em risco. Você entende? Um hacker vai olhar e falar assim, que maravilha, rouba o celular dela na rua, aí vai, encontra com ele e já sabe que a senha é a mesma. Então é difícil, né? Porque esses segredos você não tem que compartilhar. Você não tem que expor, sabe? Porque aí você vai contar para o seu melhor amigo e aí ele vai contar para um outro melhor amigo dele que não é seu melhor amigo. E aí você está expondo dados seus sigilosos para quem não tem que expor. Então, tenha sim contatos de segurança, tenha palavras de segurança, códigos para vocês identificarem se estão falando com essa pessoa, ou até compartilhem, de repente, uma senha de dispositivo que neles fizeram, mas não divulguem, gente. Vocês não têm que divulgar, isso não precisa. É desnecessário. Vocês estão só colocando a vida de vocês em risco. Vamos mudar nossa mentalidade e proteger nossos dados. E deixando ainda um gancho aqui para vocês, ficar offline, sair de todas as redes, não é segurança, é vulnerabilidade. Então, depois eu vou fazer um outro vídeo sobre isso, mas eu vou deixar essa pulguinha aqui para vocês pensarem nisso, tá bom? E entendam
Mantenham os dados de vocês em sigilo.